pessoal, eu sou o Rodrigo. Tudo bem? Eu sou o Celso. E hoje a gente vai conversar sobre mais um nó do trânsito mesmo, para quem não está habituado. Quando você vai para um lugar que você não conhece, isso pode trazer muitos problemas. Pode. Principalmente como já aconteceu comigo, com você, com todo mundo, que você vai para uma cidade talvez menor e tal, e que não tem placa no nome das ruas. Mal sinalizado, que é a realidade da maioria, aliás, né? E aí, né? Daí a pessoa te manda o seguinte endereço. Ah, venha pra cá, meu endereço é tal. Aí você chega na cidade, ok. né? E não tem pra onde se achar. Não tem nome de rua, ou tem numeração, mas às vezes ela não tem uma lógica. 4, 97, 428, 3, 18. É complicado. E isso é tão sério que mesmo que você esteja indo para um lugar bem organizado, se você não tem familiaridade, você pode se ferrar. Por exemplo, Brasília. São Paulo? Quem mora em Brasília... São Paulo também é um caso à parte. Eu queria falar primeiro de Brasília pelo seguinte. Lá não tem Avenida Fulano de Tal. Ah, é por número? São todas siglas alfanuméricas, né? Então, números e letras. E é super organizado. Quem entende a lógica dessa nomenclatura, é só dizer meu endereço, é a Super Quadra Sul, tal. SQS 213. O cara sabe exatamente onde tem que ir. Mas quem não conhece, e esse é o propósito da gente trazer esse tema aqui, pode se perder e bonito. E fácil. Né? Muito fácil. Claro que, modernamente, com os recursos da tecnologia, os Waze, Google Maps... Depois que acabou a Guerra Fria, né? Então, conta essa história, é um troço bem interessante. Porque a tecnologia do GPS. O GPS já existia há muito tempo para as tropas norte-americanas, né? Durante a Guerra Fria ali. Aí aconteceu, se não me engano, acabou a Guerra Fria em 1990, né? 89, 90, acaba a Guerra Fria e tal. O comunismo, né, deixa de existir daquela forma que existia antes. A União Soviética se dilui na Rússia, os outros países, enfim. E daí tem um Boeing, ou um avião gigantesco desses chinês, que se perde no meio do oceano, botou a rota errada, se perdeu, morreu todo mundo. E daí o governo chinês, apoiado por outros governos da ONU e tal, falaram, pô, vocês têm um jeito disso nunca mais acontecer, né? Tem uma tecnologia que evitaria isso. Todo mundo sabia que os Estados Unidos tinha isso, mas por uma questão de guerra, Aí os caras falaram, tá, então tá bom, então a gente vai liberar. E aos poucos, bem aos poucos, os Estados Unidos foi liberando. Acho que a partir de 95, 96, grandes empresas já puderam comprar os satélites de GPS. Né? E hoje em dia, qualquer um que tem um celular... Né? A maioria dos smartphones que são vendidos hoje tem o GPS. Que não quer dizer que eles funcionam. Né? Ou que as pessoas saibam usar. Porque Isso. Então aqui o apelo é o seguinte, lembra que a gente fez um programa aqui falando sobre a importância de ler o manual do carro? Que mesmo a pessoa, por exemplo, ela está super habituada a dirigir seu carro com câmbio automático, aí ela tem que pegar um carro com câmbio manual, ela vai se atrapalhar. Porque ela e vice-versa também, né? E o contrário também, você fica procurando a embreagem, né? Primeiro carro automático que eu tive a primeira vez que dirigi, eu também tive essa dificuldade, porque você está condicionado. Agora imagine, né, quem está numa faixa etária assim, que hoje aí nos 40 e poucos, 50, que aprendeu a se locomover. Eu fui para São Paulo, então, trazendo São Paulo que você invocou antes, olhando num mapa impresso. O guia 4 rodas. Guia 4 rodas, tinha outros similares, era o que a gente mais usava, né? Sem querer fazer propaganda. Mas, enfim, marcou gerações, é o que se tinha, e funciona muito bem. É um método que funciona muito bem, tem todo um conjunto de códigos e tal, funciona. É muito mais simples você digitar, você falar o endereço para o aplicativo, né? A maioria desses aplicativos modernos tem, você fala, eu quero ir na rua tal, número tal. Faz o mapa, alguns te dão opção, alguns selecionam em função de tempo e não de distância, porque pode ter um engarrafamento, avisam quando tem um acidente, avisam até coisas que não deviam, tipo, né? Tem blitz ali, esse já é um outro nó do trânsito para a gente falar em separado. Mas esse cuidado em planejar para onde vai, né? Nós estamos chamando aqui de território desconhecido, isso vale às vezes para ir num bairro da cidade onde você mora, mas você nunca foi lá. Dá uma olhada antes, né? Dá uma olhada antes. Esse planejamento, isso é a questão assim, tem um quê de bom senso, né? Mas sabe que bom senso, se fosse fácil... Né? Seria um poder... Não. O bom senso é tão difícil que hoje em dia ele é um poder, né? É um superpoder. Tipo, você tem bom senso? Venha para os X-Men.
Porque as pessoas não têm bom senso. Mas então, lá, com um pouquinho de bom senso, né, um pouquinho esperto, um pouquinho malicioso, aquela coisa o espírito de prevenção, você, puxa vida, não custa eu fazer um mapa antes. E se for utilizar os equipamentos eletrônicos, e você é o condutor, caramba, faça antes, né? Faça antes. Aplicativos, eu acho todos eles, o Mapas da Apple, o Google Maps, o Waze e vários dos GPS também estão sumindo, né? Estão sendo atropelados pelos aplicativos de smartphone. Quase todos eles têm um alto-falante. Você programa antes. Todos têm. Pois é, então você pode ir ouvindo, você não precisa olhar para a tela. Não faça isso, né? Porque isso é muito perigoso, tem uma alta correlação aí com o uso de smartphones em relação aos acidentes. E tem multa também. Só segurar o smartphone já é multa, hein? É verdade. Só segurar. E é gravíssima. Gravíssima. Então vamos lá pela segurança. Mas fica a dica aqui, que foi um dos assuntos sugeridos aí pelos nossos internautas, de falar dessa coisa de se planejar antes. É que se planejar é importante para qualquer coisa, né? Não só para você pegar vamos e viemos, lógico. E assim, infelizmente fui no enterro da mãe de um grande amigo meu, e lá, né, chega, obviamente, um lugar afastado, porque era um crematório e tal. Aí chegou uma mulher, cara, ela não era tão mais velha do que eu tenho 42, ela devia ter no máximo 50, não é tão mais velha assim. Aí chega a mulher, pois é, eu me perdi e tal. Falei, mas usa o GPS. Eu esqueci de usar o GPS. Ok, né? Mas daí como era um momento que está meio delicado, assim, ok. Mas assim, era uma pessoa qualquer, não era tipo parente, nada. Tá bom. Aí agora? Aí passou uma meia hora. E agora como é que eu vou embora? Falei, agora você pega o GPS. O GPS, né? Como é que faz para ir embora? A pessoa nunca abriu o GPS. Nunca tinha usado. Daí depois se perde, não sabe por quê, né? Pô, a tecnologia tá ali. Eu vi o celular da mulher, era um desses Samsung bacana e tal. Tá ali o GPS. Tá ali, é só clicar. Né? Também é difícil, daí. A pessoa quer aprender a dirigir, mas não quer aprender a usar o GPS. Tem que se dedicar um pouco, porque senão não dá, né? Se não aprendeu a passar marcha, aprende a usar o GPS, porra. Eu acho que até se bobear nas autoescolas, lá, nos CFCs, podiam dar umas aulas de GPS. Podiam, aulas complementares, né? Não vão dar na formação porque não é exigido por lei, né? Mas assim, seria muito bem-vindo, né? Claro. 20 minutos. Mas é lógico, claro. Né? Eu chego o instrutor, eu quero ir daqui pra cá, entendeu? Pronto, acabou. Claro, né? Sem dúvida. Facilitaria a vida de muita gente. Conte sua experiência, curte, compartilhe. Até mais, pessoal. Tchau.